Olá, família do Excel! Bem-vinda à 10ª aula e hoje vamos falar de funções. Vamos já começar a fazer tabelas com cálculos baseados em funções. Vamos começar por falar em 11 funções básicas nas próximas aulas, de forma a que vocês consigam já envolver-se nos cálculos. Por isso, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem as notificações em tempo real. E já agora, partilhem para podermos crescer, ajudem-me a fazer crescer o canal para nós sermos a maior comunidade de Excel em Portugal. Por isso, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresses. Eu estou aqui para ajudar. E as 11 funções que eu vos trago hoje são as principais, aquelas que toda a gente tem de saber. É o básico dos básicos. Por isso, vejam, nós temos aqui a soma, a média, o máximo, o mínimo, o contar ponto vale, o contar ponto vazio, o maior, o menor, o produto e o arredo. Estas são as 11 funções obrigatórias que toda a gente que mexe no Excel tem de saber. Para além disso, eu trago aqui, em primeiro lugar, em português de Portugal, em português do Brasil e em inglês, para que, conforme a versão que vocês estejam a utilizar do vosso Excel, consigam automaticamente fazer os exercícios utilizando as funções que eu tenho ali, como as traduções do respectivo idioma que vocês utilizem. Bom, o que nós queremos fazer é transformar esta informação que nós tínhamos nesta informação. Isto é uma imagem que eu tenho aqui para vos ajudar a vocês começarem já a criar um design assim mais profissional, mas simplificado. Não queremos aqui nada cheio de efeitos, queremos algo que seja apelativo, mas ao mesmo tempo que seja simples. E reparem, o que eu tenho aqui em cima, escrevi tudo em maiúscula e ele está escrito só nesta célula, na J8, e é a prestação de serviços anual. Depois temos aqui os serviços, e que são eles os sites, lojas online, registro de domínios, alojamento web profissional. E depois vamos ter esta informação por trimestre, ou seja, vamos ter aqui a quantidade de serviços que foram feitos no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro, no quarto, e depois vamos fazer os cálculos. Aqui está o anual e o total, que basicamente tem a soma daqueles valores. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vamos fazer? Vamos alargar a coluna. Reparem que eu vou colocar aqui ver linhas para vocês verem como é que isto fica normalmente quando não limpem. E reparem que o visual que tem agora e o visual quando eu tiro as linhas fica muito mais apelativo. Porém, se vocês tiverem no início, se fizer alguma confusão, não terem a identificação ou aqui a limitação das linhas, dos limites das linhas e das colunas, podem ativar sem problema algum. E reparem, a coluna J está aqui a cortar esta parte. Eu não vou fazer, se eu fizer 2 cliques, ele vai-me ajustar aqui ao anual. Porquê? Porque a informação maior que existe naquela coluna pertence a esta célula que é o J8. E reparem, mesmo que eu esteja aqui dando 2 cliques, ele ajusta pelo anual. E nós não queremos. Não queremos porque queremos que só fique ajustado por aqui. Então teremos que fazê-lo manualmente através daquela opção do ponteiro do rack que nós falamos, que é o dimensionar largura de coluna, e fazemos manualmente. Ok, agora chegamos aqui. Aqui o tipo de letra eu posso já vir aqui à base. Para já vou tirar as linhas, que eu prefiro trabalhar assim, base, e no tipo de letra, este é o tipo de letra que eu normalmente utilizo, só que vou aqui colocar a negrito e vou mudar a cor para um verde, pode ser aqui este mais escuro. Ok? Depois, o que é que nós queremos? Queremos colocar aqui, antes de mais, os trimestres. Então, primeiro, bem se lembram, nós vimos também a funcionalidade do preenchimento automático. E o preenchimento automático bastava colocar aqui no canto inferior direito e arrastar, e ele preenchia automaticamente esta situação. Reparem, ele aqui parecia que estava a repetir, mas não, esta coluna é que não ficou.
e porque ele tem dimensões diferentes nestas colunas. Estas já não. Então o que é que eu terei de fazer? Seleciono estas e vou aumentar baseado, por exemplo, aqui no primeiro trimestre, um bocadinho mais para a direita, e todas ficam com a mesma dimensão. Isto já vai facilitar. A seguir precisamos de escrever aqui o anual, que eu poderei aumentar também um bocadinho. Isto, centrar tudo, já está, não tem problema nenhum. E agora o que é que nós precisamos? Precisamos aqui dar uma cor de fundo, e vamos aqui à cor de preenchimento, e vamos colocar, por exemplo, pode ser esta, e a branco. Ok? E depois, aqui, vamos mudar isto, o tipo de letra pode ser para, ou utilizamos o mesmo, ou utilizamos aqui outro. Por exemplo, vou utilizar este para ficar diferente do que está aqui. Isto poderei colocar a negrito, e este também, para sobressair em relação aqui aos valores. E eu preciso de alargar um pouco mais. E agora precisamos aqui de um total, tudo em maiúscula, neste caso total, e precisamos de pintar isto. Por exemplo, este vou pintar aqui um cinzentozito claro, pode ser este, e aqui um verde, assim. E agora vamos colocar os limites. Para colocar os limites eu seleciono tudo. Se eu pretender só os verticais, eu terei de vir aqui, estou na base, e aqui no grupo do tipo letra, abro aqui a parte dos limites e vou aqui a mais limites. E querendo os verticais, o que é que eu faço? Clico aqui, ele só faz os verticais interiores, e por fora podia fazer isto desta forma. No entanto, eu quero também que ele fique aqui de cor verde, e como eu quero em todo o lado, simplesmente, até vou fazer diferente. Eu gosto aqui dos pontinhos, vou fazer aqui com pontinhos, agora marco aqui por fora e por dentro, e vai ficar aqui tudo com pontinhos. Este aqui, a linha, eu quero um limite inferior, como vocês reparem aqui tem pontinhos. Vou colocar aqui em mais limites, escolho a opção dos pontinhos, escolho a cor que eu quero dos pontinhos e depois clico aqui no limite inferior. Enganei-me, cliquei aqui mais ao lado, não tem problema, tiramos, clicamos aqui. Ou aqui, vai dar exatamente no mesmo. E ok. E agora os valores. Para não estar a copiar exatamente os mesmos valores, vamos utilizar aqui já uma função que nem eu faço referência aqui, mas ficam já a ter esse conhecimento. Eu quero que ele coloque aqui valores aleatórios. E reparem, eu quero que ele coloque valores aleatórios e quero que coloque em todo o lado. Isto acaba por ser um bónus para vocês, de colocar números aleatórios compreendidos entre x e y, de forma a que preencha automaticamente todas as células. Podem ser números repetidos, como é óbvio. Então o que eu fiz? Primeiro seleciono daqui a aqui, agora igual, eu quero aleatório entre, abre parênteses. Se eu começo a escrever, reparem que ele dá-me aqui várias opções, eu podia chegar aqui e dar logo 2 cliques nesta. E agora, reparem aqui os argumentos que ele pede. Ele pede o inferior e o superior, ou seja, ele pede um valor mínimo e um valor máximo para ele arredondar, para ele jogar aleatoriamente valores entre um e outro. Então, eu vou dizer que quero entre 10, ponto e vírgula, e, olhando para aqui, e 60. Oi, enganei-me, porque carreguei aqui no Enter sem querer. Outra vez, igual, aleatório entre 10, ponto e vírgula 60, e agora o truque, se eu fizer Enter, ele só me vai preencher ali o primeiro dos sites. Eu quero todos, então eu faço Ctrl Enter e ele automaticamente devia funcionar, só que eu carreguei aqui na tecla errada. Vou fazer outra vez e faço Ctrl Enter e repara, ficou em todas as células. Para que ele não esteja sempre a gerar, porque neste momento, como tem a função aleatória, ele vai estar sempre a gerar. Se eu carregar aqui na tecla F9, vocês vão ver que ele está sempre a gerar, porque o F9 o que faz é calcula tudo o que existe na folha de cálculo que tenha fórmulas ou funções e está sempre a calcular. Para que ele não faça mais, o que nós vamos fazer é copiar. Eu posso fazer Ctrl C ou faço aqui copiar e depois faço botão direito e vamos colar esta opção dos valores. E ao colar a opção dos valores, automaticamente ele já não repete mais. E reparem, se eu fizer agora F9, não acontece nada.
ok? Desta forma já temos os cálculos, vamos colocar este aqui a negrito e o que eu quero agora é somar. Reparem, se eu utilizasse a fórmula, eu iria utilizar os endereços relativos e seria assim, igual a este, mais este, mais o que está aqui que eu não consigo. Então faço por baixo e depois vou para cima. Isto acontece porquê? Porque eu tenho aqui o conteúdo desta célula selecionado e centrado. Se eu colocar aqui pela esquerda, vou colocar aqui todos à esquerda e vocês vão reparar que eu vou fazer agora igual a este, mais este, mais este, mais este. Mas como devem calcular, isto não é prático, porque se eu tiver que somar 50 células, ou 100, ou 1000, iria ter imenso trabalho. E é aí que aparecem as funções. Basicamente, uma função é uma fórmula pré-escrita que serve para facilitar o cálculo ao utilizador, em que já tem os cálculos todos dentro dessa função e automaticamente o que nós só temos que dar é os argumentos. Então, a função que nós queremos é esta primeira, que eu aqui vou já marcá-la. Vou já marcá-la aqui como verde e automaticamente nós vamos fazer igual, soma, abre parênteses e reparem, ele está-me a pedir os argumentos, número 1, número 2, isto é um conjunto, o número significa que é um intervalo, eu posso marcar um intervalo. Se eu quiser mais do que um intervalo, utilizo o ponto e vírgula para separar ou o controle e ele automaticamente escreve-me o ponto e vírgula. Então o que nós queremos simplesmente é este bloco. E eu agora só tenho que imprimir Enter. Não preciso fechar o parênteses. Se quiserem fechá-lo, poderão fechá-lo. Se não, basta fazer Enter e automaticamente fica feito. E vocês perguntam-me assim, e existe uma maneira mais rápida? Porque agora tenho que fazer este, e depois tenho que fazer este, e vou fazer só mais um, igual, soma, abre parênteses, faço isto e dou Enter. E vocês devem pensar, claro que existe uma maneira mais rápida. Existe através do preenchimento automático. É verdade, o preenchimento automático facilita e torna isto rápido. Mas será que é a forma mais rápida? Não é. Então, nós podemos fazer o seguinte. Eu podia clicar aqui e na base nós também temos aqui este botão que tem uma soma automática. Se eu carregar, nem precisei de escrever, ele escreveu. E dou Enter e chego aqui e vou ao canto inferior e arrasto. Boa? Muito mais rápido, não é? Não. É mais rápido do que as anteriores, mas existe ainda forma mais rápida. Porque senão eu terei que chegar aqui e fazer a mesma forma e tenho que fazer e depois vou arrastar. Ou seja, eu fiz a primeira, Enter, clico aqui, arrasto e depois faço esta e depois arrasto. Ou seja, fiz 4 passos. Será que há forma mais rápida? Devo-vos dizer que sim. Então eu podia fazer logo isto. Podia fazer isto, carregar aqui, podia fazer isto e carregar aqui. Já fiz 2 passos. Ótimo, não é? Muito bom. Mas há uma mais rápida ainda. Reparem, simplesmente se eu selecionar todas as células que contêm os valores que eu quero, mais a coluna que eu quero preencher e mais a linha que eu quero preencher, se eu carregar ela ali em soma automática, ele faz tudo com um único passo. E vocês perguntam, e então existe algum atalho para isso? E eu digo-vos, sim, existe. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos selecionar as células que nós pretendemos, mais a coluna, mais a linha e o atalho Alt Shift 0 e ele faz automaticamente a soma automática. Normalmente dizem que é Alt mais o igual, mas para fazer o igual eu tenho que carregar no Shift e no 0. Então reparem, se eu deixar aqui o rato aqui em cima, ele próprio diz Alt mais igual. E isto faz com que ele faça o Alt Shift 0 para fazer este atalho aqui do igual, que é o Shift 0. Pronto, basicamente é isto. Agora vou selecionar e vou centrar. Reparem que aqui não está à esquerda, aqui está à direita e aqui está centrado. São 3 tipos diferentes. Então o que é que nós vamos fazer? Selecionamos tudo, carregamos aqui à esquerda, põe tudo à direita e outra vez, desculpem, ao centro, coloca tudo à direita porque ele tem que igualar todos os formatos, neste caso todos os alinhamentos, e agora vou colocar novamente centrado. Nós já não precisamos disto, vou eliminar e agora o que é que vamos fazer? Vamos escrever aqui média e vamos selecionar esta coluna porque eu quero que esta coluna ou este conjunto de células tenha exatamente a mesma formatação. Então esta é a formatação que eu quero, temos aqui o pincel de formatação e vamos aplicar aqui e automaticamente ficamos com isto feito. Antes de mais, é preciso perceber, para calcular a média, em termos de fórmula, seria a soma
dos 4 trimestres a dividir por 4. E divide-se por 4 porque eu quero dividir baseado no trimestre. Ou seja, se eu quero a média, eu quero saber se todos os trimestres tiverem o mesmo valor, qual seria esse valor. Então eu posso fazer isto de várias formas. Uma delas é igual ao anual, porque o anual já tem a soma das 4, a dividir por 4, porque são 4 trimestres. Ou seja, se todos os trimestres tivessem o mesmo valor, seria de 45,5. Outra forma de fazer seria igual a soma, porque se eu não tivesse ali o anual, eu teria que fazer desta forma. Igual a soma, abre parênteses, seleciono, fecho parênteses e dividir por 4. Ok? Vocês perguntam, mas porquê é que não carregou na soma automática? Eu posso carregar na soma automática, mas ele vai-me incluir o anual. Ok? Reparem, neste caso só encontrou aqui porque este tem uma fórmula e ele pensa que é este cálculo que eu quero e não. Então, nós vamos corrigir aqui os argumentos, seria estes 4, agora clique aqui à frente do parênteses, divide por 4. E reparem, dá sempre a mesma coisa. Porém, para facilitar, foi criada uma função em que nós, utilizadores, temos aqui uma facilidade imensa. Nós não precisamos estar a fazer contas de somar e dividir para obter a média. Automaticamente é feita. E para vosso espanto, a função chama-se média. O mesmo nome. Quem poderia adivinhar, não é? Igual, média, abre parênteses, seleciona as células, só os 4 trimestres, atenção, não pode incluir o anual. Fecho parênteses, não divide por nada porque a função média já sabe que vai somar aquele conjunto de células que eu marquei nos argumentos e dividir pelo número de células que foram selecionadas. Por isso, é só igual a média, abre parênteses, selecione e Enter. E está feito. E vocês perguntam, então, mas existe outra forma mais fácil? Eu não sei se é uma forma mais fácil, mas para quem não gosta de escrever, pode utilizar o que eu vou explicar agora, mas tem que ter este cuidado, que é, em vez de eu vir aqui à soma automática, eu carrego aqui nesta seta e o que ele vai fazer aqui é uma drop-down, ou com uma caixa de combinação, e eu tenho a opção média. Ele aparece sempre aqui as funções mais básicas, e então é para facilitar desta forma. Igual a média, repare, ele incluiu o O11. O O11 é o anual. O anual não pode entrar aqui na média. Então teria que remarcar somente a parte dos argumentos e Enter. E posso fazer isto. Eu normalmente não me dou ao trabalho de ir ali em cima e eu escrevo. O que eu faço é o seguinte. Eu seleciono logo todas as células que eu quero calcular, a média, e depois faço igual a média. Dou-me ao trabalho de escrever. E agora marca a primeira, porque reparem, a célula ativa daquele bloco que eu selecionei é a primeira média, é o P11. Agora faço Ctrl, Enter, e ele automaticamente fez para todas. Ou seja, eu posso fazer a primeira e arrastar, vai-me dar no mesmo. Isto agora é uma questão de hábito, como vocês preferirem. Reparem que ele está a fazer a média desta, estou a dar 2 cliques, está a fazer a média desta, e está a fazer a média desta. Não querem, porque isto pode ficar confuso. Fazem a primeira, vão ao canto inferior direito, arrastam. O que eu recomendo, se vocês estão a fazer a média pela primeira vez e não têm experiência, eu recomendo que vocês se deem ao trabalho de fazer uma a uma. Porquê? Porque a repetição faz com que nós fiquemos com esse conhecimento e então mais dificilmente iremos esquecer. Agora, se nós fizermos uma vez e estamos a utilizar todos estes esquemas para sermos mais produtivos e ainda não temos conhecimento, vai ser difícil de assimilar. Por isso, o que eu recomendo, deem só o trabalho de fazer um a um, porque também não são assim tantos. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Vou escrever aqui média. Vou alinhar à esquerda. Nem preciso alinhar. Eu seleciono isto, pincel de formatação, clico aqui e ele automaticamente fez aquilo que eu queria. E agora vamos fazer o processo mais simplificado. Vamos fazer a primeira e depois arrastamos. Igual a média. Abre parênteses, seleciono, não se esqueçam, o total não entra, Enter, e agora vou arrastar. Mas não vou arrastar até este, porque senão ele vai fazer a média da média. Não nos faz sentido aqui fazer a média da média, e por isso até vou colocar aqui esta cor mais escura, como quem diz, não é para fazer aquele cálculo. Se por acaso vocês enganaram-se, arrastaram até ali, não tem problema. Eliminam, carregando no Delete, e depois vão pintar a célula e fica feito. Pronto, eu espero que hoje tenha sido bastante proveitoso para aqueles que estão a começar. Os que não estão a começar, possivelmente aprenderam aqueles truques ali do Alt, Shift,
0 para fazer a soma automática e também os outros truques para poder fazer as outras médias sem ter que escrever ou arrastar. Por isso, espero que efetivamente vocês deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos em tempo real. E tão importante quanto isso é que vocês partilhem, convidem mais pessoas a participar aqui no grupo. Não se esqueçam, o Telegram está aqui na descrição. Podem aceder a outros vídeos já mais avançados. É uma questão de depois vocês verem os vídeos que estão lá fixados e automaticamente ficam com mais conhecimento. Então, até à próxima aula. Obrigado.